Olá, pessoal, todos bem? Nós vamos trabalhar agora 6 questões de direito do trabalho que foram objeto aí de cobrança no 35º exame, prova tipo 1 branca. Essas questões são importantes para quem está estudando para os próximos exames e quem aí quer se atualizar a matéria direito do trabalho. Então, olha só, já vou pedir que você fortaleça aí o nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações das demais correções que estão por vir. Sheila e Irene foram admitidas em uma empresa de material de construção, sendo Sheila mediante contrato de experiência por 90 dias e Irene contratada por prazo indeterminado. Ocorre que 60 dias após o início do trabalho, o empregador resolveu dispensar ambas as empregadas porque não mostraram o perfil esperado, dispondo-se a pagar todas as indenizações e multas previstas em lei para extinguir o contrato de trabalho. No momento da comunicação do desligamento, ambas as empregadas informaram que estavam grávidas com 1 mês de gestação, mostrando os respectivos laudos de ultrassonografia. Considerando a situação de fato, a previsão legal e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Questão interessante, né, pessoal, que a banca procurou explorar aí a estabilidade provisória da gestante, prevista lá no artigo 10 do Ato das Disposições Condicionais Transitórias, o ADCT. Vamos ler? Olha só. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º 1 da Constituição, aí lá no inciso 2 diz o seguinte: fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá? Então, esse artigo do ADCT está em vigor até hoje, já que não houve lei complementar tratando de forma diferente sobre o tema, tá? Aí lá no artigo 391-A da CLT, diz o seguinte: a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória estabelecida ou prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida a guarda provisória para fins de adoção, ok? Além dessas disposições, nós temos que você teria que ter conhecimento da súmula 244 do TST, que diz o seguinte: o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento de indenização decorrente da estabilidade. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Inciso 3, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista lá no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Então, de posse dessas informações, nós já poderíamos ir para as assertivas. Olha só, o enunciado da questão frisa que Sheila foi contratada mediante contrato de experiência, né, 90 dias. E Irene contratada por prazo indeterminado. Nós já vimos aqui que o item 3 da súmula 244, que sendo por tempo determinado ou por tempo indeterminado, não faz mais diferença, tá? Não faz diferença. As duas terão direito à estabilidade provisória e não poderão ser desligadas em virtude da gravidez. O gabarito é a letra C, ok? A letra A diz que as duas empregadas poderão ser dispensadas, né? A banca foi para o outro extremo, né? A letra B está errada porque diz que somente Sheila poderá ser desligada, sendo que o gabarito é nem Sheila nem Irene poderá ser desligada. E a letra D diz que Irene poderá ser desligada. Tá? O gabarito é a letra C, que se coaduna aí com tudo que nós já falamos, ok? Vamos para a próxima. Olá, pessoal, a Sociedade Empresária Transporte Canela Limitada, que realiza transporte rodoviário de passageiros, abriu o processo seletivo para a contratação de motoristas profissionais e despachantes interessados nos cargos ofertados. Sérgio se apresentou como candidato
ao cargo de motorista e Bárbara ao cargo de despachante. A sociedade exigiu de ambos a realização de exame toxicológico para a detecção de drogas ilícitas como condição para admissão. Considerando a situação de fato e a previsão legal, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão também interessante que traz alguns aspectos relacionados a exames admissionais que você deveria saber. Olha só, artigo 168 da CLT. Será obrigatório o exame médico por conta do empregador, nas condições estabelecidas neste artigo, nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo 6º. Serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. Aí eu coloquei aqui para vocês, para frisar, ó, não há previsão legal de exame toxicológico para despachante. Sua cobrança da candidata a cargo de despachante seria, portanto, ilegal. Tá? De posse aqui desse conhecimento, nós já poderíamos ir para as assertivas. Olha só. Letra A. Em hipótese alguma, o exame poderia ser feito, uma vez que viola a intimidade dos trabalhadores. Mentira, né? O artigo 168 prevê aí o exame toxicológico obrigatório para um motorista profissional, ok? Letra B. O exame pode ser feito em ambos os empregados. Mentira. O exame pode ser feito e deve ser feito para quem almeja aí o cargo de motorista, tá? Não há previsão legal para outros cargos. Logo, a letra B está incorreta quando fala que ambos os empregados são obrigados a fazer exames, tá? E ele continua aqui, ó, desde que haja autorização judicial. Ora, o empregador só poderia ajuizar ação caso algum empregado, por exemplo, né, na hora do desligamento, se recusasse a fazer um exame, algum empregado motorista. Por que ele poderia ajuizar ação? Porque isso está na lei, ok? Agora, não há que se ajuizar ação por uma obrigação ou por uma ação que não está na lei. Então, ele não poderia ajuizar ação, por exemplo, para que Bárbara fizesse exame toxicológico para o cargo de despachante, ok? Letra C. O exame seria válido para Sérgio por expressa previsão legal. Perfeito. Mas seria ilegal para a Bárbara. Também está perfeito. Ó. Se coaduna com o que está lá no artigo 168, caput e parágrafo 6º. Tá ok? Letra D. É possível o exame em Bárbara, se houver fundada desconfiança da empresa. Não é possível, ainda que haja fundada desconfiança da empresa por falta de amparo legal. Tá? E a assertiva continua. Mas para Sérgio não pode ser realizado. Ao contrário, né, pessoal? Para Sérgio deve e tem que ser realizado em função do parágrafo 6º do artigo 168 da CLT. Ok? Gabarito, letra C. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Questão 72. Rogéria trabalha como eletricista na companhia de energia elétrica da sua cidade, cumprindo jornada diária de 6 horas, de segunda a sexta, com intervalo de 1 hora para a refeição. Em um sábado por mês, Rogéria precisa permanecer na sede da companhia por 12 horas para atender imediatamente a eventuais emergências, queda de energia, estouro de transformador e outras urgências. Para isso, a empresa mantém um local reservado com cama, armário, espaço de lazer, até porque não se sabe se haverá de fato algum chamado. De acordo com a CLT, assinar a opção que indica a denominação desse período no qual Rogéria permanecerá na empresa aguardando eventual convocação para o trabalho e como esse tempo será remunerado. Então, olha só, questão que está lá no artigo 244, parágrafo 2º da CLT. Olha só, considera-se sobreaviso, o empregado considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será de, no máximo, 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Parágrafo 3º, considera-se de prontidão o empregado que ficar nas dependências
estrada aguardando ordem. A escala de prontidão será no máximo de 12 horas. As horas de prontidão serão para todos os efeitos contados à razão de 2/3 do salário hora normal, ok? Então, nós acabamos de verificar na lei o conceito de sobreaviso e prontidão. A questão diz que Rogéria, em um sábado por mês, precisa permanecer na sede da companhia por 12 horas para atender imediatamente as eventuais emergências. Portanto, está na sede da companhia. Então, ela está de prontidão. Se ela estivesse em sua casa, ela estaria de sobreaviso, ok? Então, em função do artigo 244, parágrafo 3º, o gabarito é a letra B. Prontidão, e será pago na razão de 2/3 do salário normal, ok? As outras alternativas trazem conceitos que não foram solicitados aí, de acordo com o enunciado da questão. Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Pedro Paulo joga futebol em um clube de sua cidade que é classificado como amador e possui com o referido clube um contrato de formação. Recentemente recebeu uma proposta para assinar seu primeiro contrato profissional. Sabedor de que não há nenhum outro clube interessado em assinar um primeiro contrato especial de trabalho desportivo como profissional, Pedro Paulo consultou você como advogado para saber acerca da duração do referido contrato. Diante disso, observada a Lei Geral do Desporto, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, estamos diante de uma norma especial, tá? A Lei 9.615, que trata aí de forma geral sobre o desporto, ok? Lá no artigo 30 dessa lei, nós temos o seguinte, o contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência nunca inferior a 3 meses, nem superior a 5 anos. Trata-se de uma norma especial que se sobrepõe sobre a norma geral. Qual norma geral? A CLT, tá? Então, baseado nisso, de acordo com o que pediu o examinador no enunciado, que citou especificamente a Lei Geral do Desporto, o gabarito é a letra B. O contrato poderá ter duração máxima de 5 anos. A letra A está errada porque fala que o contrato poderá ter prazo indeterminado, quando na verdade ele deve ter prazo determinado. Letra C, o contrato poderá ter duração máxima de 3 anos, quando na verdade é de 5 anos. Não há prazo máximo estipulado, desde que seja por prazo determinado. Mentira, há prazo máximo estipulado na lei e ele é de 5 anos, ok? Gabarito, a letra B. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Paulo Sampaio foi chamado para uma entrevista de emprego em uma empresa de tecnologia. Sabendo que, se contratado, desenvolverá projetos de aplicativos para smartphones, dentre outras invenções, resolveu consultar você como advogado para saber sobre a propriedade intelectual sobre tais invenções, sendo certo que não foi tratada nenhuma condição contratual até agora. Diante disso, de acordo com a redação da CLT em vigor, assinale a afirmativa correta. Questão interessante que trata da propriedade intelectual e a sua previsão no direito do trabalho e no contrato de trabalho. Artigo 454 da CLT, olha só, na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum e devem ser divididas em partes iguais, né? O produto dessa propriedade intelectual, os frutos dessa propriedade intelectual devem ser divididas em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto implícita ou explicitamente pesquisa científica, tá? Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de 1 ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado a plena propriedade desse invento, ok? De posse dessa informação, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. Na qualidade de empregado, toda a propriedade sobre as invenções será do empregador. Mentira, nós já vimos que a propriedade é comum e, salvo se o contrato de trabalho tratar de pesquisa científica, deve ser dividida em partes iguais, ok? Então, quando ele coloca que toda a propriedade é
do empregador, deixa a letra A incorreta. Letra B, no curso do contrato de trabalho, as invenções realizadas pessoalmente pelo empregador, pessoalmente pelo empregado, mas com utilização de equipamentos fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto pesquisa científica. Copiou o artigo 454, é o gabarito da questão. Letra C, o empregador poderá explorar a invenção a qualquer tempo, sem limitação de prazo. Na verdade, há limitação no parágrafo único do artigo 454, na qual o empregador deve promover a exploração do invento em até 1 ano após a concessão da patente. Senão, a propriedade reverterá de forma plena ao empregado. Letra D, a propriedade do invento deverá ser dividida proporcionalmente após a apuração da contribuição do empregado. Não há essa previsão legal, deve ser dividida em partes iguais e segue o que nós já lemos no artigo 454, caput, parágrafo único da CLT. Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, última questão, questão 75, prova tipo 1 branca. A churrascaria Boi Gordo tem movimento variado ao longo dos diversos meses do ano. A variação também ocorre em algumas semanas, razão pela qual decidiu contratar alguns empregados por meio do chamado contrato intermitente. Diante disso, esses pretensos empregados ficaram com dúvidas e consultaram você como advogado ou advogada para esclarecer algumas questões. Assinale a opção que indica corretamente o esclarecimento prestado. E aí ele fala na letra A o seguinte, o tempo de resposta do empregado em relação à convocação para algum trabalho é de 1 dia útil para responder ao chamado e o silêncio gera a presunção de recusa. Você deveria, para marcar a alternativa correta, conhecer o artigo 452-A e parágrafos da CLT. Olha só, o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. Ele não pode ser tácito nem verbal, tá? E deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência, tá? Parágrafo 2º, recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder o chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. É exatamente o que diz a letra A. Parágrafo 3º, a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. A lei não determina um limite de quantas vezes o funcionário pode recusar a oferta e caracterizar quebra de contrato, ok? Diante disso, nós vamos para as assertivas. A letra A, ela é corroborada pelo artigo 452-A, parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder o chamado, presumindo-se no silêncio a recusa, tá? O gabarito é a letra A. Vamos ver a letra B? Olha só, o empregador poderá convocar o empregado de um dia para o outro. Não, não é um dia para o outro, né? Deve ter um interstício de no mínimo 3 dias corridos, ok? Quem tem um dia para responder é o empregado, tá? Letra C. Para o empregado existe um limite de recusas por mês. Essa pegadinha aqui, né? A banca sempre coloca, você estudar esse tema, você vai ver que ela está sempre. 3 recusas já é rompimento do contrato. Não há essa determinação legal, portanto, a C está incorreta, porque não há esse limite legal, ok? D, o contrato intermitente pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito. Não pode ser tácito e nem verbal, tem que ser escrito e expressamente especificada a hora de trabalho, tá? Isso para proteger o trabalhador. Pessoal, com isso nós corrigimos aí 6 questões de direito do trabalho, foram cobradas no 35º exame. Espero com isso tê-los ajudado aí nos estudos para a sua prova, para o seu concurso. Um forte abraço, até a próxima.